pode se sentar. Gostaria de convidar aqui o Bispo Fagner. Muitos já conhecem ele, mas eu vou apresentá-lo novamente. Ele sempre tem nos abençoado nos acampamentos. E hoje ele veio nos abençoar aqui na nossa conferência, com grande prazer que eu venho receber. Hoje eu estava lá na igreja dele de manhã, e agora ele está aqui. Estou muito feliz por isso e, cara, vamos estender nossas mãos e orar para que o Espírito Santo de Deus possa usar a vida dele sem medida. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do teu servo nesse lugar. Senhor, nós damos autoridade para que ele possa, Senhor, tocar aos céus, rasgar os céus nesse lugar, e que o Espírito Santo possa se manifestar através da vida do teu filho, e venha nos tocar com chamas de fogo, Senhor, para que nós venhamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É boa tarde ainda, né? Boa tarde, paz seja convosco. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía perplexa. Portanto, cada um ouvia falar na sua própria língua. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes homens que estão falando? E como nos ouvimos falar, cada um a nossa própria língua materna? Somos patos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, região da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelaram uns aos outros: que é isso? Que quer dizer isso? Outros zombaram e diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, ergueu a voz, advertiu-os neste momento: varões judeus, de todos os que habitam em Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como virdes, passando, sendo essa a terceira hora do dia. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como virdes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Estes homens não estão embriagados. Diga assim: estes homens não estão embriagados. Mais uma vez. Esses homens não estão embriagados. Eu quero falar um pouco sobre isso. E há um tempo o Espírito Santo começou a me ministrar a respeito disso. Pai, Filho, em nome de Jesus. Pensando e meditando por que as pessoas
Por que a juventude, por que homens, mulheres são levados tão facilmente à bebida? E eu creio num Deus Criador. Você crê no Deus Criador, amém? Quem criou essa mecânica, quem criou esse corpo, quem criou cada um de nós? Um Deus Criador. E eu fiquei pensando, Deus, por que será que as pessoas são tão levadas à embriaguez? Talvez você diga assim, bispo, você leu um texto aqui do Espírito Santo, por que você está falando de embriaguez? Eu estou falando do Espírito Santo mesmo. Existe um texto que é muito mal interpretado, na realidade as pessoas até mudam ele. Eu já ouvi muito as pessoas falarem assim, bebeis e não se embriagueis. Aonde o texto não diz isso, o texto diz, não se embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. E eu comecei a meditar a respeito disso e eu percebi que há uma ligação entre o original e o falsificado. Estes homens não estão embriagados, porque zombavam e diziam, eles estão embriagados. Então era uma falsificação de algo original. E como Deus é um Deus criador, Ele nos criou para que fôssemos embriagados do Espírito Santo de Deus. A grande questão é que o homem natural, ele não conhece o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós recebemos um Espírito que o mundo não pode receber. Nós recebemos um Espírito que o mundo não pode receber. Um dia eu estava trabalhando, acho que eu tinha uns 25 anos, talvez. Agora vocês sabem que eu tenho 26. E trabalhando, o rapaz trabalhando do meu lado, o meu parceiro de trabalho, o meu colega de trabalho cortando um cabelo e eu cortando um cabelo. Então o cliente dele deve ter ficado possesso, só pode. Olhou para mim sem mais nem menos do nada e disse, ei Fagner, eu disse, oi. Tu não vive a vida. Eu falei, como? Ele falou, tu não vive a vida não, cara. Tu não bebe, tu não usa droga, tu não faz nada disso. E aí na hora que ele falou, eu falei, cara, eu só não vivo no lugar que você vive. Mas você não vive no lugar que eu vivo. Eu não posso te dizer o que eu vivo, porque você não vai ter percepção do que eu vivo, mas da fonte que eu bebo, tu nunca bebeu. E ele diz assim, não, você não vive. Eu disse assim, você sabe que a bebida pode prejudicá-lo? E ele disse, até parece que você está falando como se fosse o meu pai falando. Tudo que você está falando é meu pai que está falando. Eu falei, então parece que quem não vive como eu tem mais maturidade do que quem vive como você. Porque se eu sou comparado ao seu pai, é sinal que você seria comparado ao meu filho de maturidade. A questão foi que ele levantou, o pau quebrou, ele tentou me bater e o salão segurou. Eu falei, caraca, que maturidade. Parece que a vida que você vive não é uma vida de verdade. Então eu pensei, o que será que o álcool faz no corpo do ser humano? Porque há uma conexão entre o falsificado e o verdadeiro. E eu comecei a ver o que o álcool faz no corpo humano. Primeiramente, o homem, quando ele começa a tomar e ele passa do limite, a uma infecção sobe pelo sangue, pela corrente sanguínea, vai até o cérebro e no outro dia ele tem dores de cabeça. Por quê? Por causa da bebida. Continua a bebida no sangue, corre pelas pernas e depois ele pode trazer doença em toda a região das pernas. Não satisfeito, ele pode corroer pelo menos 2 órgãos internos. Não satisfeito, ele vai para a mente. E veja, aqui, na nossa frente, no cérebro, tem algo chamado córtex pré-frontal.
Ele serve como freio, é um freio. Quando você acelera, é o córtex que te freia. Então, o que acontece é que todo ser humano, quando está embriagado, o córtex dele é inutilizado. Então, ele não tem mais freio. É assim que ele chega e paquera o sexo oposto, seja homem ou mulher. É assim que acelera-se o carro, é assim que entra-se em briga, é assim que as coisas começam a dar errado, porque o córtex pré-frontal é tesourado. Então, a pessoa não tem domínio próprio. Então, eu tenho enfermidades, a pessoa tem enfermidades no corpo, tem enfermidades na perna, tem enfermidades por onde quer que o sangue corra, ela tem enfermidades mental e ela é bloqueado, o córtex pré-frontal. Então, agora ela não tem mais domínio próprio. Além disso, o corpo começa a perder a capacidade de velocidade. Porque no corpo, na mente, tem um lado que vai jogar velocidade e outro lado que vai jogar o ser devagar. E aí o álcool aniquila um e aumenta o outro. E isso, com o tempo, pode até causar uma deficiência mental de vez. Aí talvez você diga assim, peraí, essa é a conferência Fire. Queremos saber sobre o fogo, mas eu estou te ensinando aqui. Porque embora o original não é o verdadeiro, eles são parecidos em alguma coisa. Parece que as funções são parecidas. Enquanto o álcool, a entrar no teu corpo, ele vai deteriorar todo o teu corpo. A Bíblia diz, se eu não me engano é Romanos, o apóstolo Paulo ele diz assim, o mesmo Espírito que vivificou Jesus, o corpo de Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vivifica o teu corpo. O que eu estou dizendo é que debaixo da unção de Deus, se você tiver com dor de cabeça, ela vai sair. Porque debaixo da influência do álcool, se você não tiver com dor de cabeça, você vai estar. Mas debaixo da influência do Espírito Santo, se você estiver com dor de cabeça, ela vai sair. Se os problemas forem nas pernas, o Espírito Santo tem poder para vivificar o teu corpo. Sabe o que é muito louco? As pessoas, elas imaginam a influência do álcool no momento. E do mesmo jeito nós, ao conhecermos o Espírito Santo, nós imaginamos a influência do Espírito Santo no momento. E é muito bom. Batismo com o Espírito Santo significa imergido no Espírito. E algo interessante, porque o batismo nas águas, aqui, né? Vocês batizam? A pessoa desce e sobe. O batismo no Espírito Santo é como se você estivesse debaixo de uma cachoeira, vem do alto e te cobre. As duas formas cobrem, mas uma forma você desce até lá embaixo. E a forma do Espírito Santo, ele desce até você. Ele te cobre, mas você é tomado totalmente pelo poder de Deus. Quem conhece o original e quem tem a capacidade de entrar no original, não experimenta o falsificado. Cara, essa revelação é tão linda, porque quando você estiver na escola e você vê que a galera está se desviando, quem conhece o original não se mistura com o paralelo. Então, se a galera pensa em curtir uma festa debaixo de bebida ou coisas mais, nós conhecemos o original. Sabe o que é muito louco? O álcool tira todo o seu domínio próprio. E o único que pode te dar o seu domínio próprio é o Senhor Jesus através do Espírito Santo. O álcool, ele tira o amor e traz o ódio, a guerra. Famílias são totalmente destruídas por isso, mas veja bem, o poder do Espírito Santo é o inverso. Ele tem a capacidade de pegar uma família toda destruída e reconstruir. E a grande questão é que a gente imagina só no momento. Sabe, gente, a gente pode ser cheio do poder de Deus, mas aquilo não é só pelo momento. Sabe, a pessoa que está ali curtindo e estando embriagado,
Ele acha que é só um momento, mas depois do momento aquilo vai ter destruição. Nós imaginamos por vezes que a presença do Espírito é só no momento, mas a presença do Espírito tem a capacidade de mudar a nossa realidade de vida. Esses homens não estão embriagados, não estão embriagados, não estão embriagados. A presença do Espírito Santo já está aqui. A presença do Espírito Santo está em nós. E eu quero ativar isso. Uma vez o apóstolo Paulo, ele desce à cidade de Éfeso e ele diz assim: vós fostes batizados no Espírito Santo quando credes? E aí diz assim, como creríamos se nem ouvimos falar de um tal de Espírito Santo? Então o apóstolo Paulo impõe as mãos e o poder do Espírito desce sobre aquele lugar. Um outro dado momento uma cidade em Samaria, a igreja já estava reunida, o apóstolo João, o apóstolo Pedro desceu, impôs as mãos e o Espírito Santo desceu. Eu quero dizer para você que assim como uma pessoa não precisa estar embriagada para poder se embriagar, assim também você, talvez você diga assim, mas eu não tenho o Espírito Santo. Sabe, uma vez eu fui questionado, eu vendo uma menina cheia do Espírito Santo pulando. E outra pessoa falou assim: Fagner, como que o Espírito Santo está sobre a vida dela, que eu conheço a vida dela, ela é toda errada. Eu falei, ela estava antes toda errada, mas eu creio que o poder do Espírito Santo ali vai transformar essa vida. Muitas vezes a gente deixa de sentir a presença de Deus porque a gente diz, eu não sou capaz, eu não sou justo. Deus está aqui hoje para te trazer um novo. O Espírito Santo está para te trazer um novo. Muitas vezes eu não tenho domínio próprio, eu não tenho condições, eu não tenho compaixão. Eu não sinto Deus na minha vida, mas o Espírito Santo está aqui para te trazer um novo. Fogo em teus olhos. Canta aqui. Sobe aqui. Fez eu me apaixonar por todos os outros amores. Gente, eu não tenho tempo. Eu só quero contar um segredo para vocês. Crer, fé, acreditar. É só isso que você precisa. Acreditar no que alguém te disse, isso é fé. Acreditar na palavra de Deus, isso é fé. Aleluia. Você vem, bebe da água que jorra para a vida eterna. Que vem em você e te enche. Aleluia. Eu quero orar por você, vou impor a mão sobre você. E eu creio que o Espírito Santo vai começar a te inundar. Estou te oferecendo algo muito mais do que bebida. O poder do Espírito Santo que entrará sobre você te transformará, te dará domínio próprio, curará a sua vida, fará de você não só um curado, mas um curador. Vamos ministrar. Você que quer sentir a presença do Espírito Santo, pode vir.